Meu nome é Alisson e tenho 32 anos. Depois de uma década economizando cada salário, finalmente comprei o bangalô dos meus sonhos há 6 meses. Meu santuário, minha conquista, minha independência, tudo reunido em 2 quartos e um jardim. Então chegou aquele domingo em que a campainha tocou. Meus pais estavam lá com meu irmão Ethan, sua esposa Jéssica, seus 3 filhos e 8 malas. Mamãe disse casualmente: "Vamos nos mudar por um tempo." Aquele momento mudou tudo. Antes de contar como meu domingo tranquilo se transformou em uma guerra familiar, me diga de onde você está assistindo. Se você já precisou proteger seus limites, curta e inscreva-se para apoiar outras pessoas que lutam a mesma batalha. Crescendo em Warren, Michigan, em um modesto bairro operário, aprendi cedo que nossa família tinha uma hierarquia tácita. Eu era a irmã mais velha que sempre precisava dar o exemplo, enquanto meu irmão mais novo, Ethan, era a criança de ouro que não errava. Nossa casa de infância era pequena, mas confortável, com pais que trabalhavam duro, mas tinham favoritos claros. Meu pai trabalhava na fábrica de automóveis local e minha mãe era recepcionista de meio período em um consultório odontológico. Eles eram boas pessoas que, de alguma forma, nunca perceberam a desigualdade na forma como tratavam os filhos. Desde os 14 anos, trabalhei em empregos extracurriculares, como estante de livros na biblioteca e, depois, como garçonete no restaurante local durante o ensino médio. Meus pais deixaram claro que, se eu quisesse cursar a faculdade, precisaria descobrir como pagar sozinha. Enquanto isso, Ethan nunca teve um emprego durante o ensino médio. Ele praticava esportes, ia a festas e vivia a vida despreocupada de adolescente que eu nunca experimentei. Quando me formei no ensino médio com honras, houve uma pequena comemoração em casa. Quando Ethan se formou com notas quase mínimas, 4 anos depois, meus pais deram uma festa extravagante para ele e o presentearam com um carro usado. O padrão se estabeleceu cedo e nunca mudou de fato. Trabalhei para pagar a faculdade comunitária e depois me transferi para uma universidade estadual, trabalhando em 2 empregos e mantendo um GPA de 3,8. Morava no apartamento mais barato que conseguia encontrar, comendo lamen e trabalhando em turnos noturnos no hospital para conseguir me sustentar. Enquanto isso, meus pais pagavam a mensalidade do Ethan na mesma universidade, pagavam o aluguel dele em um belo condomínio e lhe davam uma mesada. Depois da formatura, consegui um cargo de nível básico na administração de um hospital. O salário era modesto, mas eu tinha um plano. Todo mês, eu guardava 50% do meu salário para a poupança. Nada de férias, roupas chiques, jantares fora. Meus amigos me chamavam de obsessiva, mas eu tinha o sonho de ter minha própria casa, algo que fosse só meu e que ninguém pudesse tirar. Por 10 anos, vivi assim. Fui promovido 3 vezes e, por fim, me tornei administrador de departamento em um dos maiores hospitais de Detroit. Mas meu estilo de vida permaneceu frugal. Eu dirigia o mesmo Honda confiável que havia comprado usado depois da faculdade. Dividi um apartamento com 2 colegas de quarto até os 30 anos. Apesar da minha posição profissional, todos os bônus iam direto para o fundo da minha casa. Ethan, por sua vez, alternava entre empregos. Trabalhava em algum lugar por 6 meses e depois pedia demissão porque não gostava do chefe, ou porque a carga horária era muito exigente, ou porque merecia um salário melhor. Casou-se com Jéssica quando ambos tinham 24 anos e logo tiveram 3 filhos, Tyler, de 7 anos, Emma, de 5, e o pequeno Jacob, de apenas 3. Jéssica trabalhava como vendedora de vez em quando, mas parava quando cuidar das crianças se tornava muito complicado. Sempre que Ethan e Jéssica enfrentavam dificuldades financeiras, o que acontecia com frequência, meus pais intervinham. Pagavam o aluguel quando o dinheiro estava curto. Compravam mantimentos quando o dinheiro estava curto. Compravam roupas para os netos e pagavam a mensalidade da pré-escola. O banco da mamãe e do papai estava sempre aberto para Ethan e sua família, enquanto eu continuava a economizar e a trabalhar para atingir meu objetivo de forma independente. 6 meses atrás, meu sonho finalmente se tornou realidade. Depois de uma década de economia disciplinada, comprei um pequeno, mas charmoso, bangalô de 2 quartos em um bairro tranquilo nos arredores de Detroit. A casa não era grande nem luxuosa, mas era minha. Lembro-me do dia em que recebi as chaves, sozinha na minha sala vazia, chorando de orgulho e alegria. Eu mesma tinha feito aquilo. Ninguém me ajudou. Ninguém podia reivindicar qualquer parte da minha conquista.
Eu passava os fins de semana pintando paredes e plantando flores no pequeno jardim. Selecionava cuidadosamente cada móvel, frequentemente encontrando peças de qualidade em leilões de móveis que eu restaurava com carinho. Meu escritório em casa ocupava o segundo quarto, um espaço sagrado onde eu podia trabalhar de casa quando necessário e me dedicar à minha paixão pela aquarela nos fins de semana. Meu santuário tinha janelas grandes que deixavam entrar luz natural, pisos de madeira que rangiam agradavelmente sob os pés e uma cozinha com espaço de bancada suficiente para as minhas modestas necessidades culinárias. Era perfeito para mim, com espaço exatamente suficiente para minha vida e meus pertences. Em reuniões familiares, minha casa própria era reconhecida com comentários passageiros como: "Que legal, Alison", antes que a conversa rapidamente mudasse para a mais recente oportunidade de emprego de Ethan ou para a coisa fofa que um de seus filhos tinha feito. Eu não me importava. Eu havia parado de buscar a aprovação da minha família anos atrás. Minha casa era para mim, não para a validação deles. No nosso último jantar em família, 3 semanas atrás, Ita mencionou alguns problemas vagos com a moradia. "O senhorio estava sendo difícil", disse ele. O apartamento tinha problemas de manutenção. Jéssica comentou que o bairro estava em declínio. Demonstrei simpatia, mas não ofereci nenhuma solução. Anos de experiência me ensinaram que me envolver nos problemas deles só levava a ser explorado. Aquela manhã de domingo tinha começado tão tranquila. Acordei cedo, como de costume, e tomei café na minha pequena varanda dos fundos. O ar primaveril era fresco, mas agradável, os pássaros cantavam no bordo que plantei quando me mudei. Senti aquela profunda satisfação que vem de estar exatamente onde você deveria estar. Eu tinha planos de passar o dia pintando e talvez ligar para minha amiga Diane para jantarmos mais cedo. Então a campainha tocou. Eu não esperava visitas. De hobby e chinelos, caneca de café na mão, abri a porta da frente e encontrei minha família inteira na varanda. Mamãe e papai estavam na frente, com Ethan, Jéssica e seus 3 filhos atrás. Aos pés deles, várias malas, bolsas esportivas e recipientes de plástico para guardar coisas. Por um momento, pensei que ainda estivesse dormindo, tendo um sonho bizarro. "Surpresa", disse minha mãe, com a voz excessivamente alegre. "Viemos ajudar o Ethan e a família a se mudarem por um tempo. Eles precisam de um lugar para ficar." Fiquei paralisada na porta, meu cérebro lutando para processar o que estava acontecendo. Antes que eu pudesse responder, meu pai se adiantou, dando um tapinha no meu ombro ao passar por mim e entrar em casa. "Onde colocamos todas essas coisas?", perguntou, apontando para a bagagem. "Ethan, venha me ajudar a trazer o resto do carro." "O resto?" Havia mais. Jéssica guiou os filhos pela porta ao lado, mal me olhando nos olhos. "Crianças, vão explorar a nova casa. Mas tomem cuidado para não quebrar nada", acrescentou, pensando melhor, enquanto as 3 crianças passavam correndo por mim. "Espere", finalmente consegui dizer, mas ninguém estava ouvindo. Minha mãe já estava na cozinha, abrindo armários e a geladeira, comentando sobre a necessidade de fazer compras no supermercado. Ita e meu pai estavam indo e voltando da minivan, trazendo mais sacolas e caixas. "Você tem um lugar legal aqui, ali", disse Ethan casualmente, usando o apelido de infância que eu sempre pedia para ele não usar. "Um pouco pequeno para todos nós, mas vamos fazer dar certo." "Todos nós", repeti, observando incrédula enquanto Tyler e Emma começavam a pular no meu sofá, ainda de sapatos nos pés. "Só até encontrarmos um novo lugar", disse Jéssica, finalmente se dirigindo a mim diretamente. Ela estava tirando brinquedos de uma sacola e espalhando-os pela minha sala de estar cuidadosamente arrumada. "Seu irmão disse que você não se importaria." Família ajuda família, certo? Ouvi um estrondo vindo do meu escritório, seguido pelo som do meu sobrinho de 3 anos chorando. Jéssica suspirou dramaticamente. "Jacob, querido, a mamãe está chegando." Ela correu pelo corredor sem olhar para trás. Meu pai voltou com outra caixa. "Onde devemos colocar as camas das crianças?" "O segundo quarto parece um pouco pequeno para os 3. "Aquele é o meu escritório", eu disse, minha voz soando distante aos meus ouvidos. "Eu trabalho lá." Minha mãe saiu da cozinha. "Bem, você pode levar todas essas coisas do escritório para a sala de jantar por enquanto. Você não costuma receber muita gente, de qualquer forma."
Ela disse isso com naturalidade, como se estivesse comentando sobre o tempo. Eu me senti como se estivesse em uma realidade alternativa. Ninguém me perguntou se esse arranjo era aceitável. Ninguém sequer me avisou. Eles simplesmente apareceram com seus pertences, esperando se mudar para minha casa. De repente, lembrei-me de trechos da conversa do último jantar em família. Ethan dizendo que o contrato deles terminaria em breve. Jéssica mencionando como meu bairro era agradável. Minha mãe comentando que eu tinha espaço demais para uma pessoa só. Percebi que eles estavam dando indiretas, mas eu não tinha percebido. Quanto tempo vocês pretendem ficar? Perguntei, tentando manter a voz calma. Ethan e Jéssica trocaram um olhar. Bem, disse meu irmão lentamente, nós já desistimos do nosso apartamento. O contrato de aluguel terminou e, com o aluguel subindo, simplesmente não fazia sentido renová-lo. Então, sabe, só até a gente se recuperar. O que significa o quê? Uma semana, um mês? Insisti. Ah, querida, interrompeu minha mãe. Não podemos estipular um prazo para a família ajudando família. Eles vão ficar o tempo que precisarem. Senti uma dor de cabeça se formando atrás dos meus olhos. Meu domingo tranquilo estava se dissolvendo em caos. O som de crianças correndo e gritando enchia minha casa antes silenciosa. Jacob havia se recuperado do que quer que o tivesse feito chorar e agora estava tirando livros das minhas estantes e jogando-os no chão. Vamos precisar do seu quarto, é claro, disse Ethan, como se fosse o pedido mais razoável do mundo. Jéssica e eu precisamos de privacidade, e o seu quarto é o único grande o suficiente para nós e o Jacob. As crianças podem ficar com o segundo quarto depois que tirarmos as coisas do seu escritório. E onde exatamente eu vou dormir? Perguntei, com a voz cada vez mais alta, apesar dos meus esforços para manter a calma. O sofá é retrátil, certo? Perguntou Jéssica do corredor. Vai ser só temporário. Temporário. Uma palavra que minha família usou muitas vezes ao longo dos anos para pedir favores que, de alguma forma, sempre se tornavam permanentes. Empréstimos temporários que nunca eram pagos. Cuidados temporários com os filhos que se tornavam obrigações regulares. Moradia temporária que se estendia por meses. Observei Tyler descobrir minha coleção de tigelas de cerâmica pintadas à mão expostas em uma prateleira. Seus dedinhos se esticaram para pegar uma, e eu rapidamente atravessei a sala para impedi-lo. Por favor, não toque nelas, disse eu com firmeza. São frágeis. Não fique tão tensa, repreendeu minha mãe. Ele só está curioso. Crianças precisam explorar. Respirei fundo, tentando me concentrar. Aquele era meu lar, meu santuário, minha recompensa suada após anos de sacrifício, e estava sendo invadido, reorganizado e tomado sem o meu consentimento. Eu precisava dizer algo para estabelecer limites, mas as palavras certas não vinham. Eu havia passado a vida inteira acomodando as necessidades e os desejos da minha família acima dos meus. O padrão estava tão arraigado que quebrá-lo parecia quase impossível. Jéssica surgiu do corredor com uma expressão contemplativa no rosto. Seu armário está bem cheio, disse ela. Precisamos esvaziar pelo menos metade dele para guardar nossas coisas, e talvez possamos levar aquela comoda para a garagem. Trouxemos a nossa, que combina melhor com a estrutura da nossa cama. Foi então que a vi segurando algo nas mãos, a caixa de joias antiga da minha avó, a única coisa que herdei quando ela faleceu. Jéssica abria e fechava distraidamente, examinando o conteúdo como se estivesse exposto em uma loja. Por favor, guarde isso, eu disse, com a voz mais áspera do que antes. Era da minha avó. Jéssica pareceu surpresa com o meu tom, mas voltou para o meu quarto com o porta-joias. Quando voltou, carregava uma braçada de minhas roupas. Pensei em começar a arrumar espaço, explicou, colocando minhas blusas e vestidos cuidadosamente pendurados em uma cadeira. Você não vai precisar de todas essas roupas de trabalho, já que vai dormir na sala. Fiquei parada no meio da minha sala de estar, observando enquanto meu lar cuidadosamente construído era desmontado ao meu redor. Foi nesse momento que percebi que tinha uma escolha a fazer. Eu poderia voltar ao padrão familiar de aquiescência, de colocar as exigências da minha família acima das minhas próprias necessidades, ou poderia finalmente me defender.
Observando Jéssica casualmente separando minhas roupas, decidindo quais trocar e quais eu poderia ficar, algo dentro de mim se moveu. Uma vida inteira de renúncia subitamente se cristalizou em um momento de clareza absoluta. Este era o meu lar. Eu havia trabalhado por ele. Eu havia me sacrificado por ele, e eu não iria abrir mão dele. Parem, eu disse, autossuficiente para que todos na casa parassem o que estavam fazendo. Parem agora mesmo. Minha mãe ergueu os olhos de onde estava reorganizando os armários da cozinha. Meu pai congelou na porta com outra caixa. Ethan e Jéssica trocaram olhares confusos. Até as crianças perceberam a mudança de atmosfera e ficaram momentaneamente em silêncio. Acho que houve um mal-entendido, continuei, lutando para manter a voz firme. Não fui consultado sobre nada disso. Ninguém perguntou se você poderia se mudar para cá. Minha mãe riu, um som curto e indiferente. Perguntaram? Por que precisaríamos perguntar? Somos uma família. Família ajuda família. Essa frase não lhe dá o direito de tomar conta da minha casa sem a minha permissão, respondi, sentindo uma estranha calma tomar conta de mim enquanto finalmente falava a minha verdade. Meu pai pousou a caixa que segurava e franziu a testa para mim. Alison, seu irmão e a família dele precisam de ajuda. Eles perderam o apartamento. Eles não perderam, corrigi. Ethan só disse que eles optaram por não renovar o contrato porque o aluguel aumentou. Ethan interrompeu na defensiva. O aluguel aumentou ou você atrasou as prestações de novo? Perguntei, subitamente desconfiado. Eu já tinha ouvido essa história antes, com inúmeras variações dela ao longo dos anos. O olhar que Ethan e Jéssica trocaram me disse tudo o que eu precisava saber. Estávamos um pouco atrasados, admitiu Ethan, relutante. Mas o proprietário estava sendo irracional. Só perdemos 2 meses, e ele começou a ameaçar despejo. 2 meses, repeti. Ethan, você e a Jéssica têm empregos. Para onde está indo o seu dinheiro? Jéssica se irritou visivelmente. Temos 3 filhos para sustentar. Você tem ideia de quanto isso é caro? Olhei para a bolsa de grife que ela havia jogado casualmente na minha mesa de centro, para o iPhone mais recente saindo do bolso e para os tênis novinhos que os 3 filhos usavam. Sim, filhos eram caros, mas eu tinha visto as postagens deles nas redes sociais sobre as viagens de fim de semana, o novo console de videogame que compraram no mês passado e as refeições caras em restaurantes que apreciavam regularmente. Vocês 2 trabalham em tempo integral, apontei, e a mamãe e o papai ajudam vocês constantemente. No entanto, por algum motivo, vocês nunca têm dinheiro suficiente para o aluguel. Não julgue a situação deles, minha mãe retrucou. Nem todo mundo consegue ser tão perfeito quanto você, Alison. Perfeito. Que maravilha. Eu nunca fui a pessoa perfeita na nossa dinâmica familiar. Esse papel sempre foi do Ethan. Não se trata de ser perfeito, eu disse. Trata-se de respeitar limites. Você não pode simplesmente aparecer na minha porta e esperar se mudar. Esta é a minha casa. Sua casa, repetiu meu pai lentamente, como se o conceito lhe fosse estranho. Estamos falando de família, Alison. De sangue. Você realmente rejeitaria seu próprio irmão e os filhos dele? A culpa. Era tão familiar que eu poderia ter recitado o roteiro junto com ele. Família acima de tudo, sangue é mais forte que água. Que tipo de pessoa rejeita um familiar necessitado? Eu ficaria feliz em discutir maneiras de ajudar, eu disse cuidadosamente. Mas isso, se mudar sem pedir, tomar conta do meu quarto, reorganizar minhas coisas, isso não é aceitável. Ethan deu um passo à frente, com uma expressão que misturava confusão e raiva crescente. Então, o que vamos fazer? Não temos para onde ir. Já desistimos do nosso apartamento. Essa foi uma escolha sua, apontei. Uma escolha que você fez sem me consultar primeiro. Achamos que não precisávamos consultar você, disse Jéssica, elevando o tom de voz. Seu irmão disse que você ajudaria. Você sempre se mostra tão arrogante com seu trabalho de responsabilidade e seus hábitos de poupança. Achamos que você gostaria de compartilhar o que tem. Compartilhar o que tenho, como se minha casa, meu santuário, resultado de 10 anos de sacrifício e disciplina, fosse propriedade da comunidade, a ser reivindicada por qualquer pessoa com vínculo familiar.
Compartilhei muito ao longo dos anos, disse eu, com as memórias me inundando. Os empréstimos que fiz ao Ethan e que nunca foram pagos. As vezes em que cuidei dos filhos dele de graça quando a babá cancelou. Os presentes de aniversário e Natal que sempre me certifiquei de que fossem generosos, mesmo quando meu orçamento estava apertado. É isso que a família faz, insistiu minha mãe. Nós compartilhamos. Nós ajudamos uns aos outros. Quando foi que o Ethan me ajudou? Perguntei baixinho. A pergunta pairava no ar. Ninguém tinha uma resposta. Observei Tyler voltar a pular no meu sofá, com seus sapatos deixando marcas de sujeira nas almofadas que eu havia economizado durante meses para comprar. Emma havia encontrado meus materiais de aquarela e estava abrindo tubos de tinta no carpete. Jacob estava tirando mais livros das prateleiras, deixando-os cair descuidadamente no chão. Seus filhos estão destruindo minhas coisas, apontei, e nenhum de vocês está fazendo nada para impedi-los. Eles estão só sendo crianças, disse Jéssica, com desdém. Você não pode esperar que eles entendam suas regras complicadas. Regras sofisticadas? Como não pular em móveis com sapatos calçados, como não abrir tubos de tinta no carpete, como não jogar livros no chão. O respeito básico pela propriedade alheia passou a ser considerado regras sofisticadas. A compreensão me atingiu então com perfeita clareza. Isso nunca mudaria. A dinâmica já estava definida décadas atrás, e nada que eu dissesse ou fizesse a alteraria. Ethan sempre receberia, e sempre seria esperado que eu desse. Meus pais sempre o apoiariam e ignorariam meus limites. A menos que eu mudasse isso agora mesmo. Preciso que todos parem o que estão fazendo, eu disse, com a voz mais firme agora. Isso não vai funcionar. Vocês não podem ficar aqui. Minha mãe ficou boquiaberta, chocada. Como assim, não podemos ficar? Claro que eles podem ficar. São da família. Ser da família não lhe dá o direito de se aproveitar de mim, eu disse. E é isso que estamos falando, tirar vantagem. Como você ousa, disse meu pai, com o rosto vermelho. Depois de tudo o que fizemos por você? Quase ri disso. O que exatamente você fez por mim, pai? Você não me ajudou na faculdade. Você não me ajudou a comprar esta casa. Você nunca apoiou meus objetivos nem comemorou minhas conquistas. Então, por favor, me diga o que eu lhe devo. Minhas palavras caíram como pedras em água parada, criando ondas de choque por toda a sala. Ninguém na minha família estava acostumado a me ver falando tão diretamente, tão honestamente. Eu sempre fui a pacificadora, aquela que seguia em frente para se entender. Acho que você está sendo incrivelmente egoísta agora, disse Ethan, cruzando os braços. Você tem esta casa inteira para uma pessoa só. Temos 5 pessoas para abrigar. Isso não é responsabilidade minha, respondi. Comprei esta casa para mim com meu próprio dinheiro, depois de anos economizando. Não a comprei para ser um hotel grátis para você quando você administra mal suas finanças. Jéssica zombou. É claro que você jogaria dinheiro na nossa cara, só porque não tem filhos para sustentar. Aquilo foi uma escolha, interrompi. Assim como suas decisões financeiras são escolhas. Escolhas têm consequências. Eu podia ver a situação se agravando. O rosto do meu irmão estava ficando mais sombrio de raiva. Minha mãe estava começando a chorar, sua tática preferida quando não conseguia o que queria. Meu pai parecia prestes a dar um sermão sobre lealdade familiar. Mas, pela primeira vez, eu não me importava. Anos de sentimentos reprimidos finalmente estavam encontrando sua voz, anos sendo subestimada, tendo meus limites ignorados, sendo obrigada a me sacrificar enquanto Ita era mimado. Quero que todos vocês arrumem suas coisas e vão embora, eu disse com firmeza. Agora. O rosto da minha mãe se enrugou como papel de seda na chuva. Você não pode estar falando sério, ela ofegou. Você jogaria sua própria família para fora? Para onde vamos? Isso não é problema meu, eu disse, as palavras soando estranhas na minha boca. Nunca fui tão direta, tão firme com a minha família. Você devia ter pensado nisso antes de abrir mão do seu apartamento e aparecer na minha porta sem avisar. Não acredito no que estou ouvindo, trovejou meu pai, com o rosto assumindo um tom alarmante de vermelho. Seu próprio sangue precisa de ajuda, e você os está rejeitando.
Sim, respondi simplesmente. Sou eu. Jéssica agora reunia os filhos, como se os protegesse de mim, o monstro sem coração que não os deixava tomar conta da minha casa. Eu te disse que isso era uma má ideia, sibilou ela para Ethan. Ela sempre foi fria e egoísta. Frio e egoísta porque eu não abriria mão da minha casa, da minha privacidade, do meu quarto para pessoas que não respeitavam meus limites ou meus pertences. Onde vamos dormir esta noite? Perguntou Ethan, elevando o tom de voz. Já pensou nisso? Onde meus filhos vão dormir? Você deveria ter pensado nisso antes de abrir mão do seu apartamento, repeti. Essa falta de planejamento da sua parte não constitui uma emergência da minha parte. Minha mãe começou a chorar de verdade, soluços altos e teatrais que fizeram maravilhas em me manipular durante toda a minha infância. Meus netos, lamentou ela. Na rua? Eles não vão ficar na rua, eu disse, impassível diante da cena. Você e o papai têm uma casa de 3 quartos. Eles podem ficar com vocês. Nossa casa está sendo reformada, meu pai disparou. O andar de cima está em ruínas. Nós também estamos hospedados em um hotel agora. Isso foi novidade para mim. Quando começou essa reforma? Semana passada, disse minha mãe entre soluços. Achamos que seria o momento perfeito, já que o Ethan e a família dele ficariam com você. As peças se encaixaram. Não foi uma decisão espontânea. Foi planejada, coordenada. Meus pais começaram a reformar a casa, sabendo que iriam empurrar Ethan e sua família para mim. Todos discutiram, combinaram, sem nunca considerar que eu deveria ter voz ativa na questão. Então, vocês decidiram entre si que eu daria abrigo a todos sem nunca me perguntar. A traição me atingiu profundamente, mais profundamente do que eu esperava. Ninguém respondeu. O silêncio deles foi confirmação suficiente. Não é assim que funciona, eu disse, com a voz firme apesar da turbulência interior. Você não pode tomar decisões sobre a minha casa, meu espaço, minha vida sem me consultar. Onde vamos dormir? Gritou minha mãe de repente, com a voz elevando-se a um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Seu rosto estava contorcido de raiva e descrença. Se vocês nos expulsarem, onde vamos dormir? A sala ficou em silêncio após o desabafo dela. As crianças, assustadas com o grito da avó, interromperam a exploração destrutiva da minha casa e assistiam ao drama adulto se desenrolar com os olhos arregalados. Respirei fundo. Aquele era o momento. O momento de quebrar o padrão de uma vez por todas. Você não vai dormir aqui, eu disse baixinho, mas com firmeza. Nem esta noite, nem em nenhuma noite. Meu pai se aproximou de mim, apontando o dedo acusadoramente. Se você fizer isso, se virar as costas para a família quando eles precisam de você, você não é minha filha. A ameaça que me aterrorizou por anos, a exclusão da família, a rejeição, o isolamento. Ela me manteve na linha, me fez aceitar maus tratos, me fez doar até não ter mais nada para dar. Mas, em pé na minha própria casa, observando a presunção e o direito de se sentirem atraídos por eles, percebi algo profundo. A ameaça havia perdido seu poder. O que exatamente eu estaria perdendo se fosse excluído dessa dinâmica? Perguntei. A expectativa constante de dar sem receber nada em troca? A desconsideração das minhas realizações? O desrespeito aos meus limites? A escolha é sua, respondi calmamente. Mas esta é a minha casa, e eu escolho quem fica nela. Depois de tudo que fizemos por você, disse minha mãe, com a voz trêmula de emoção. É assim que você nos retribui? O que exatamente vocês fizeram por mim? Perguntei novamente, genuinamente curioso sobre o que eles acreditavam ter contribuído para minha vida adulta. Nós criamos você, meu pai berrou. Sim, você fez. Essa era a sua obrigação como pais. Isso não lhe dá o direito de ditar a minha vida agora que sou adulta. Ethan deu um passo à frente, com o rosto uma máscara de desprezo. Você sempre achou que era melhor do que nós, com seu emprego chique, seu histórico de crédito impecável e sua casinha que você adora lembrar a todos que comprou sozinha. Não acho que eu seja melhor que você, corrigi. Só fiz escolhas diferentes. E tenho todo o direito de me orgulhar do que conquistei. Então suas realizações são mais importantes que sua família, interrompeu Jéssica.
Mais importantes do que dar um lugar para seus sobrinhos e sobrinhas. Meus limites são importantes, esclareci. E vocês todos demonstraram total desrespeito por eles hoje. Olhei ao redor para o caos que eles haviam criado em menos de uma hora. Livros espalhados pelo chão, pegadas sujas no meu sofá, minhas roupas empilhadas descuidadamente em uma cadeira, brinquedos espalhados por toda parte. E nenhum deles havia feito qualquer tentativa de controlar as crianças ou respeitar meu espaço. Mamãe prometeu que poderíamos ficar aqui o tempo que precisássemos, disse Ethan, com um tom de desespero transparecendo em sua voz pela primeira vez. Ela disse que você tinha bastante espaço e que ficaria feliz em ajudar. Virei-me para minha mãe, que teve a delicadeza de parecer um pouco envergonhada. Você não tinha o direito de fazer essa promessa. Não pensei que você fosse tão insensível, ela respondeu defensivamente. Estabelecer limites não é cruel, eu disse. Aparecer sem avisar com todos os seus pertences e esperar tomar conta da casa de alguém, isso é cruel. Já matriculamos as crianças na escola deste distrito, disse Jéssica, soltando outra bomba. O Tyler começa na segunda-feira. Olhei para ela, incrédula. Você matriculou seus filhos em escolas aqui antes mesmo de perguntar se podia ficar comigo? Não imaginamos que você diria não, explodiu Ethan. Que tipo de pessoa diz não à família? O tipo de pessoa que foi aproveitada a vida inteira e finalmente está dizendo chega, respondi. A situação estava se agravando além do meu controle. As vozes se elevavam. As crianças começaram a chorar, percebendo a tensão no ambiente. Meu santuário cuidadosamente cultivado havia se tornado um campo de batalha. Preciso que todos vocês saiam agora, eu disse, indo em direção à porta da frente e abrindo-a completamente. Peguem suas coisas e vão embora. Você não pode estar falando sério, disse meu pai, com a voz perigosamente baixa. Estou falando sério, respondi. Esta é a minha casa e estou pedindo que você saia. E se recusarmos, desafiou Ethan, dando um passo em minha direção. Eu esperava por esse momento. O momento em que perceberiam meu blefe, esperando que eu recuasse, como sempre fizera. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu tinha algo pelo qual valia a pena lutar, minha independência, meu santuário, meu respeito próprio. Então vou chamar a polícia e mandar deportá-lo por invasão de propriedade, eu disse, tirando o telefone do bolso. Um suspiro coletivo percorreu a sala. A traição máxima aos olhos deles, envolver estranhos nos negócios da família, quebrando o código sagrado de lidar com as coisas dentro da família, o que sempre significou ceder às suas exigências. Você não ousaria, sussurrou minha mãe. Desbloqueei meu telefone e comecei a discar. Tente. A lembrança da expressão deles quando perceberam que eu estava falando sério ficará comigo para sempre. Choque, traição, descrença e, por baixo de tudo, uma compreensão crescente de que as velhas regras não se aplicavam mais. Enquanto eles, relutantes, começavam a recolher seus pertences, resmungando sobre minha crueldade e egoísmo, fiquei em pé junto à porta, telefone na mão, pronto para cumprir minha ameaça, se necessário. Não chegou a esse ponto. Em 20 minutos, eles carregaram seus pertences de volta para os veículos, as crianças ainda chorando, meus pais e meu irmão ainda fervilhando de indignação justificada. Isso não acabou, disse meu pai ao passar por mim na saída. Você vai se arrepender dessa decisão. Não disse nada, apenas segurei a porta enquanto eles saíam. Quando a última mala foi retirada e a porta se fechou atrás deles, encostei-me nela, subitamente exausto. Minhas mãos tremiam. Meu coração disparava. Mas por trás das reações de estresse físico havia algo inesperado, alívio, orgulho, uma sensação de finalmente ter me defendido de uma forma significativa. Enquanto eu começava a recolher os livros e brinquedos espalhados que eles haviam deixado para trás, me peguei pensando nos padrões que nos levaram a esse momento. A dinâmica familiar havia sido estabelecida tão cedo que eu não conseguia me lembrar de uma época em que Ethan não fosse o filho favorito, e eu, a responsável, esperava fazer sacrifícios. Quando éramos crianças, Ethan tinha quebrado meu projeto de ciências na noite anterior à entrega. Em vez de puni-lo, meus pais insistiram que eu o perdoasse imediatamente e ficasse acordada a noite toda refazendo o projeto. Ele não quis, disseram eles. Ele é mais novo que você. Você precisa dar o exemplo.
Quando eu tinha 16 anos, economizei o suficiente do meu trabalho na biblioteca para comprar uma bicicleta de segunda mão. Ita a pegou emprestada sem permissão e a deixou destrancada em frente à casa de um amigo, onde ela foi imediatamente roubada. Meus pais sugeriram que eu usasse minhas economias para comprar outra. Ele é só esquecido, disseram. Você deveria ter guardado em algum lugar mais seguro. O padrão continuou na nossa vida adulta. Quando me formei na faculdade, a comemoração em família foi modesta. Quando Ethan se formou, 2 anos depois, meus pais deram uma festa suntuosa e me pediram para ajudar a pagar porque a conquista do seu irmão é muito importante, e estamos com um pouco de dinheiro este mês. Até minhas conquistas profissionais foram minimizadas. Quando recebi minha primeira promoção para supervisora de departamento, a resposta da minha mãe foi: "Que bom, querida. Você ouviu que o Ethan está pensando em abrir o próprio negócio?" O negócio nunca se concretizou, mas minha promoção foi esquecida em meio à empolgação com o potencial do Ethan. Quando comprei minha casa, meus pais me visitaram uma vez, fizeram comentários educados sobre o aconchego e passaram o resto da visita falando sobre como Ethan e Jéssica precisavam muito de um lugar maior para a família que estava crescendo. As indiretas começaram quase imediatamente. Você tem um quarto extra, Alison. Parece um desperdício para uma pessoa só. Passei anos em terapia, trabalhando meus sentimentos em relação à dinâmica familiar. Minha terapeuta, Doutora Barnes, me ajudou a reconhecer o padrão de negligência emocional e as expectativas injustas que me foram impostas desde a infância. Ela me ajudou a entender que meu valor não era determinado pelo que eu podia dar aos outros, que ter limites era saudável, não egoísta. Mas compreender uma dinâmica intelectualmente e rompê-la emocionalmente são duas coisas diferentes. Hoje foi a primeira vez que realmente me mantive firme contra toda a força das expectativas e táticas de manipulação da minha família. Pensei em todas as vezes que o Ethan apareceu sem avisar no meu apartamento durante a faculdade, precisando de dinheiro para livros, aluguel ou conserto do carro. Como eu dei a ele o dinheiro do supermercado e comi lamen por semanas. Como ele nunca me pagou nem me agradeceu direito. Lembrei-me das muitas reuniões familiares em que era esperado que eu ajudasse a cozinhar e limpar enquanto Ethan e meu pai assistiam a esportes na televisão, das inúmeras vezes em que ajustei minha agenda para cuidar de meus sobrinhos e sobrinhas em cima da hora porque Jéssica tinha compromissos mais importantes. Houve uma ocasião no Natal passado em que passei semanas selecionando presentes atenciosos para todos, dentro do meu orçamento, mas cuidadosamente escolhidos para os interesses e necessidades de cada um. Ethan e Jéssica me deram um conjunto de banho genérico da farmácia, daqueles comprados de última hora. Meus pais pareceram constrangidos com a disparidade, mas não disseram nada. Ou a vez em que fui hospitalizada com pneumonia, 3 anos atrás. Fiquei doente por dias antes de finalmente dirigir até o pronto-socorro, quando mal conseguia respirar. Liguei para meus pais do hospital, e eles expressaram preocupação, mas explicaram que não podiam me visitar porque estavam ajudando Ethan e Jéssica a se mudarem para o novo apartamento. Ninguém da minha família me visitou durante meus 5 dias de internação. Quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que o confronto de hoje tinha sido inevitável. O padrão de dar e receber tinha sido insustentável. Algo tinha que quebrar eventualmente, e aconteceu de ser minha paciência, minha disposição de ser o capacho da família. Meu telefone começou a tocar quase imediatamente depois que eles saíram. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois Ethan. Silenciei todas as ligações, sem me preparar para outra rodada de culpa e manipulação. Mensagens de texto se seguiram, variando de súplicas a ameaças. "Como você pôde fazer isso com a sua família?", escreveu minha mãe. "Você vai se arrepender dessa decisão", disse meu pai. "Espero que você aproveite sua casa vazia enquanto seus sobrinhos e sobrinhas dormem em um hotel", escreveu Ethan. Coloquei meu celular no silencioso e continuei limpando a bagunça que eles tinham deixado. A cada livro devolvido à estante, a cada brinquedo removido do meu tapete, senti meu santuário lentamente voltando ao normal. Meu espaço, minhas regras, minha vida. Naquela noite, enquanto eu estava sentado na minha varanda, agora silenciosa, com uma xícara de chá, percebi algo profundo. A corda que me puxava de volta para padrões prejudiciais não havia sido cortada por eles. Ela havia sido solta por mim. Eu finalmente havia me livrado da necessidade de agradar pessoas que nunca estariam satisfeitas, de conquistar uma aprovação que jamais seria dada livremente. As ligações e mensagens continuaram a noite toda e no dia seguinte.
Li, mas não respondi. O que havia para dizer? Eu havia deixado minha posição clara. Nenhuma quantidade de culpa ou manipulação me faria mudar de ideia. Na manhã de segunda-feira, meu telefone tocou com um número que eu não reconheci. Contra a minha vontade, atendi. Alison, disse uma voz que reconheci vagamente. Aqui é a sua tia Susan, irmã da sua mãe. Tia Susan morava na Flórida e raramente se envolvia em assuntos familiares. Trocávamos cartões de Natal, mas pouco mais. Olá, tia Susan, eu disse cautelosamente. Acabei de falar com sua mãe ao telefone, disse ela, com a voz carregada de desaprovação. Ela me contou o que aconteceu ontem. Como você pôde rejeitar seu irmão e os filhos dele? Não foi assim que a criamos. E assim começou. Os macacos voadores, familiares que nunca demonstraram interesse especial pela minha vida, ligaram de repente para expressar sua decepção com as minhas escolhas. O tio Robert ligou em seguida. Depois, a prima do meu pai, Patrícia. Até minha avó, que raramente usava o celular, conseguiu deixar uma mensagem de voz falando sobre a importância da família. A narrativa estava montada. Eu era a vilã, a irmã sem coração que rejeitara crianças inocentes, a filha egoísta que não orara os pais. A história estava sendo espalhada por toda a família, cuidadosamente elaborada para me retratar da pior forma possível. Não tentei me defender. Sabia por experiência própria que meu lado da história seria descartado, minimizado, desacreditado. A mitologia familiar não admitia a irresponsabilidade de Ethan nem meus pais permitindo seu comportamento. Eu era o vilão. Sempre estive na versão deles dos acontecimentos. Pela primeira vez na vida, eu estava bem com isso. A semana seguinte ao que agora considero a tentativa de invasão foi uma das mais desafiadoras emocionalmente da minha vida. A enxurrada de ligações, mensagens de texto e mensagens nas redes sociais continuou inabalável. Meus pais se revezavam entre a culpabilização e as ameaças. Ethan oscilava entre acusações raivosas e a vitimização ferida. Jéssica postou comentários vagos, mas contundentes, nas redes sociais sobre familiares tóxicos e pessoas egoístas que colocam os bens materiais acima do bem-estar das crianças. Mantive meu silêncio, o que só pareceu enfurecê-los ainda mais. Eles estavam acostumados a me ver interagindo, explicando e, por fim, me desculpando, mesmo quando eu não tinha feito nada de errado. Minha recusa em participar do drama foi talvez o ato mais radical de todos. Na quarta-feira à noite, 3 dias após o confronto, bateram à minha porta. Olhando pelo olho mágico, vi meu pai parado sozinho na varanda. Sua postura era rígida, o rosto marcado por linhas severas. Pensei em não responder, mas decidi que era melhor encará-lo diretamente do que prolongar a situação. Abri a porta, mas não o convidei a entrar. Alison, ele começou, com a voz deliberadamente controlada. Vim te dar um jeito de colocar juízo na cabeça. Isso já está acontecendo há tempo demais. Não há nada a discutir, eu disse calmamente. Minha decisão é final. Sua mãe está fora de si, continuou ele, como se eu não tivesse falado nada. Ela mal consegue comer ou dormir. Era isso que você queria? Deixar sua mãe doente de preocupação? A tática da culpa de novo. Já tinha funcionado tão bem no passado. O estado emocional da mamãe não é minha responsabilidade, respondi. Nem a situação de moradia do Ethan. O rosto do meu pai se escureceu de raiva. Como você pode ser tão frio? Não estamos falando de estranhos. Esta é a sua família. Ser família não lhe dá o direito de desrespeitar meus limites, eu disse. Já deixei minha posição clara. E eu deixei a minha bem clara, ele retrucou. Se você persistir nesse egoísmo, não se considere mais parte desta família. A ameaça que eu temia há tanto tempo. Só que agora, parada na porta da minha própria casa, percebi que ela havia perdido o poder sobre mim. Se fazer parte da família significa abrir mão da minha casa, da minha privacidade e do meu respeito próprio, então talvez seja melhor assim, disse eu baixinho. Ele me encarou por um longo momento, aparentemente incapaz de processar que sua ameaça final havia falhado. Sem dizer mais nada, ele se virou e voltou para o carro. Fechei a porta e me encostei nela, as lágrimas finalmente brotando. Não lágrimas de arrependimento ou medo, mas lágrimas de libertação.
Eu estava de luto pela família que sempre desejei, mas nunca tive, os pais que me apoiaram e celebraram minhas conquistas, o irmão que respeitou meus limites, a unidade familiar que funcionava com amor e respeito mútuos, em vez de obrigação e culpa. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Barnes e agendei uma sessão de terapia de emergência. Eu precisava de ajuda para processar o que tinha acontecido e me preparar para o que viria a seguir. Você fez algo incrivelmente difícil, ela me disse durante a sessão. Você quebrou um padrão de vida e se defendeu contra uma pressão intensa. Isso exige uma coragem extraordinária. Então por que me sinto tão mal? Perguntei. Porque você foi condicionado a acreditar que suas necessidades não importam, explicou ela. Porque lhe ensinaram que estabelecer limites é egoísmo, porque sua família o treinou para se sentir responsável pelas emoções e escolhas deles. Passamos uma hora discutindo limites saudáveis e a dor que acompanha o reconhecimento de dinâmicas familiares prejudiciais. Ela me lembrou que eu não tinha feito nada de errado ao proteger meu espaço e minha paz. Sua casa representa mais do que apenas um abrigo físico, ressaltou. Representa sua independência, sua conquista, seu direito de determinar sua própria vida. Defendê-la era se defender. O fim de semana se aproximava, e com ele veio o jantar mensal em família, uma tradição de anos. Normalmente realizado na casa dos meus pais, ele havia sido transferido para a casa dos meus tios devido às reformas em andamento. Não recebi convite algum, o que foi doloroso e um alívio ao mesmo tempo. No domingo à noite, enquanto eu estava sentada sozinha na minha tranquila sala de estar, meu celular se iluminou com uma mensagem de texto em grupo do meu primo. Era uma foto do jantar em família, todos reunidos ao redor da mesa, sorrindo para a câmera. A legenda dizia: família é tudo. A exclusão foi deliberada, planejada para me magoar, para me mostrar o que eu estava perdendo por não atender às exigências da família. Senti uma pontada de tristeza, mas também uma sensação de liberdade. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava passando uma noite de domingo exatamente como queria, sem a tensão e o andar em ovos que as reuniões familiares sempre implicavam. 2 semanas após o confronto, a intensidade da campanha de comunicação começou a diminuir. As ligações diárias passaram a ser em dias alternados, depois 2 vezes por semana. As mensagens de texto tornaram-se menos frequentes. Os familiares que haviam sido convocados para me pressionar pareciam perder o interesse na cruzada. Soube por meio de um amigo em comum que Ita e sua família haviam se mudado para a suíte de hotel dos meus pais, criando um espaço apertado, mas viável, até a conclusão das reformas da casa. Exatamente a solução que deveria ter sido implementada desde o início, em vez de tentar me expulsar de casa. 3 semanas depois, recebi uma mensagem inesperada da Jéssica. As crianças sentem falta da tia. O Tyler fica perguntando quando podemos te visitar de novo. Era uma espécie de oferta de paz, embora ainda carregasse um fundo de manipulação. A implicação era clara: se eu quisesse um relacionamento com meus sobrinhos e sobrinhas, precisaria fazer as pazes. Respondi cautelosamente: eu também sinto falta deles. Quando as coisas se acalmarem, talvez possamos combinar um dia no parque. Um ponto de encontro neutro e público, um compromisso por tempo limitado, limites claros. Ela não respondeu. 1 mês depois do confronto, recebi uma mensagem do Ita. Foi o mais próximo que já recebi de um pedido de desculpas. Tenho pensado no que aconteceu, escreveu ele. Ainda acho que você poderia ter lidado melhor com a situação, mas entendo por que ficou chateada. Deveríamos ter perguntado antes. Não foi um pedido de desculpas de verdade, nem um reconhecimento do direito ou das violações de limites, mas um pequeno passo em direção à conscientização. Não respondi imediatamente. Precisava de tempo para considerar se e como me envolver. Após consultar o Dr. Barnes, enviei uma breve resposta. Obrigado por reconhecer isso. No futuro, espero que possamos nos comunicar mais diretamente sobre expectativas e limites. Ele respondeu com um emoji de polegar para cima. Não exatamente uma reconciliação sincera, mas um começo. 6 semanas após o confronto, minha mãe ligou. Eu já esperava por essa ligação, sabendo que, de todos os membros da família, ela teria mais dificuldade em manter o silêncio. Alison, disse ela quando atendi, com a voz cuidadosamente neutra, como vai? Estou bem, mãe, respondi. Como você está?
A reforma finalmente terminou, disse ela, ignorando minha pergunta. A casa está linda. Você devia vir vê-la um dia. Um ramo de oliveira, estendido desajeitadamente, mas com sinceridade. Eu adoraria, eu disse. Talvez no próximo fim de semana. Seria ótimo, ela respondeu, e eu pude sentir o alívio em sua voz. Só você, no entanto. Ita e sua família ainda estão morando conosco enquanto procuram um novo lugar. Progresso. Ela estava respeitando pelo menos um limite, reconhecendo que eu talvez não estivesse pronto para ver meu irmão ainda. Só eu, concordei. Ao desligar, percebi que a firmeza havia feito o que anos de acomodação jamais conseguiram. Começar a mudar a dinâmica. Não completamente, talvez não permanentemente, mas o suficiente para criar espaço para um tipo diferente de relacionamento. Meu lar continuou sendo meu santuário. Meus limites permaneceram firmes e, em algum ponto do caminho, descobri uma força que nunca imaginei possuir. 6 meses se passaram desde aquela manhã de domingo em que minha família apareceu na minha porta com malas e expectativas. 6 meses reconstruindo relacionamentos em novos termos, mantendo limites, aprendendo a confiar no meu próprio julgamento acima dos protestos e exigências dos outros. Minha casa continua sendo meu santuário. Adicionei novas plantas ao jardim, repintei a cozinha de um amarelo vibrante que me faz sorrir todas as manhãs e transformei parte do meu escritório em um verdadeiro estúdio de arte, onde posso me dedicar à minha pintura em aquarela. Cada canto deste espaço reflete minhas escolhas, meu gosto, minha vida. A paz que sinto ao entrar pela porta da frente todas as noites vale cada conversa difícil, cada confronto desconfortável. O relacionamento com minha família evoluiu de maneiras que eu jamais esperava. Houve contratempos e momentos difíceis, mas também progressos surpreendentes. A jornada não foi linear, mas foi significativa. Minha mãe e eu estabelecemos um novo tipo de relacionamento. Nos encontramos para almoçar a cada 2 semanas, só nós dois. Nossas conversas continuam um tanto superficiais, mas há um respeito crescente entre nós. Ela não me pede mais para cuidar das crianças de última hora nem faz comentários sobre o meu espaço extra. Quando ela elogiou minha última promoção no trabalho sem mudar imediatamente de assunto para o Ethan, quase caí da cadeira em choque. Meu pai tem se adaptado mais lentamente ao novo normal. Ele continuou um tanto distante, desconfortável com a mudança na dinâmica de poder. Mas até ele começou a mostrar pequenos sinais de mudança. No mês passado, quando mencionei um problema que estava tendo com meu carro, ele me deu conselhos sem assumir o controle ou criticar minhas decisões. Foi algo pequeno, mas significativo. Ethan e eu mantivemos uma distância cautelosa. Nos vemos em reuniões familiares, mas raramente nos comunicamos pessoalmente. Ele me enviou um cartão de aniversário no mês passado, comprado em loja, mas com um bilhete escrito à mão que dizia simplesmente: "Espero que seu dia seja especial. Obrigada por estar presente para as crianças." Não é um reconhecimento explícito de erros passados, mas está bem longe das exigências de 6 meses atrás. Jéssica continua fria comigo, mas respeita meus limites em relação às crianças. Estabelecemos um passeio mensal em que levo meus sobrinhos e sobrinhas a um museu, parque ou evento para crianças. Essas visitas são agendadas com antecedência, têm tempo limitado e acontecem na porta de casa. As crianças se adaptaram a esse novo arranjo e parecem gostar dos nossos dias especiais de Auntie Alison. Talvez as mudanças mais profundas tenham sido internas. Por meio de terapia e reflexão contínuas, passei a entender que estabelecer limites não se trata apenas de dizer não aos outros. Trata-se de dizer sim a mim mesmo, sim às minhas necessidades, aos meus sonhos, ao meu direito de determinar o curso da minha própria vida. Aprendi que ajudar os outros só faz sentido quando vem de uma escolha genuína, não de obrigação ou medo. A diferença entre generosidade e facilitação é o consentimento. Quando escolho ajudar minha família agora, é uma decisão deliberada, tomada com expectativas e limites claros, não uma resposta reflexiva à culpa ou manipulação. O resultado mais inesperado foi ver Ethan começar a assumir a responsabilidade pela própria vida. Sem a rede de segurança da minha casa como opção de reserva, ele e Jéssica fizeram algumas mudanças significativas. Ambos trabalham em tempo integral agora e se mudaram para um apartamento que realmente podem pagar. Segundo minha mãe, eles começaram um sistema de orçamento e estão dando aulas de educação financeira no centro comunitário.
Será que essas mudanças teriam acontecido se eu tivesse cedido naquela manhã de domingo? Se eu tivesse permitido que eles tomassem conta da minha casa, do meu quarto, da minha vida? Duvido. Ao me recusar a permitir seu comportamento irresponsável, inadvertidamente dei a eles o presente da consequência, a oportunidade de crescer e mudar. Há uma profunda diferença entre ajudar e permitir. Ajudar capacita a outra pessoa a resolver seus próprios problemas. Permitir a protege das consequências de suas ações, impedindo o crescimento e perpetuando a dependência. Durante anos, toda a minha família esteve presa num ciclo de permissividade com o Ethan, sem nunca ter que encarar as consequências das escolhas dele. Na semana passada, recebi uma mensagem do Ethan que quase me fez chorar. As crianças e eu acabamos de assinar o contrato de aluguel do nosso próprio apartamento, escreveu ele. 2 quartos, nada de especial, mas é nosso. Jéssica e eu estamos trabalhando em turnos opostos por enquanto, então sempre tem alguém com as crianças. É difícil, mas é bom podermos nos sustentar sozinhos. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. É bom andar com as próprias pernas. Talvez fosse esse o presente que eu tinha dado ao meu irmão ao me recusar a ser sua rede de segurança, a oportunidade de descobrir sua própria força, sua própria capacidade. Minha mãe ligou ontem para me convidar para um jantar em família neste fim de semana. Ethan e as crianças estarão lá, disse ela. Eles estão comemorando o novo apartamento. Achei que você gostaria de participar. O convite foi feito sem pressão ou culpa, um simples reconhecimento de que ainda faço parte da família, apesar de ter estabelecido limites firmes. Progresso, de fato. Enquanto estou aqui, sentado no meu tranquilo jardim, em mais uma manhã de domingo, com o café na mão e os pássaros cantando no bordo que cresceu visivelmente nos últimos 6 meses, reflito sobre o quanto já avançamos. A jornada foi dolorosa às vezes, mas necessária. Minha casa continua sendo meu santuário, minha conquista, minha independência. Mas representa algo ainda mais importante agora. Representa meu valor, meu direito de determinar meus próprios limites, minha coragem de me manter firme diante da pressão e da culpa. Cada cômodo, cada toque pessoal, cada momento de paz dentro destas paredes me lembra da posição que tomei e do crescimento que se seguiu. Se você já passou por uma situação semelhante, com dificuldades para estabelecer limites com familiares ou amigos que se sentem no direito de ter mais do que você pode dar, espero que minha história ofereça algum conforto e coragem. Manter-se firme é difícil, especialmente com aqueles que você ama. Mas, às vezes, a atitude mais amorosa que você pode tomar pelos outros e por si mesmo é dizer não quando não for a resposta certa. Você já teve que estabelecer limites difíceis com entes queridos? Como lidou com isso e qual foi o resultado? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história pode dar a outra pessoa a coragem necessária para proteger seus próprios limites. E se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Lembre-se, você tem o direito de proteger sua paz, seu espaço e sua sanidade, não importa o que os outros digam. Obrigado por ouvir e que você encontre forças para permanecer firme em sua vida.